Guimarães iniciou a carreira no Banco Nacional. Após 10 anos, resolveu empreender e fundou a BLD. Isso foi nos anos 2000. A empresa completou em 2023 21 anos. Ele é formado em administração e marketing, com especialização em marketing e MBA em gestão de negócios imobiliários e da construção civil pela FGV. Também é sócio fundador do movimento Somos Cidades e diretor da Câmara Brasil-Portugal no Ceará, Comércio, Indústria e Turismo. Além disso, está cursando uma pós em gastronomia porque ama cozinhar e também faz mestrado. Como é que o senhor se divide, então, em tantas atividades? Bom, Mirelle, obrigado, eu que agradeço, é um prazer. Eu acho que a primeira coisa é tentar se organizar, né, minimamente, e eu sempre gostei de estudar, né. Eu acho que um profissional ele não consegue desempenhar um papel impactante, né. Hoje a gente vive o momento aí das especializações, né. Acho que na medicina era comum ver isso, né, um médico especialista, mas eu acho que no marketing tem que ter o especialista em cada coisa, né, em cada P do marketing, né. Tem um que é só promoção. Hoje o marketing é muito conhecido pela promoção, mas o produto é muito importante, o preço, saber compor preço, etc. E no mercado imobiliário não é diferente, né? A gente já atua há mais de 20 anos, como você bem pontuou, no B2B, né, que é o business to business, né? Ou seja, a gente não estava muito ligado ao cliente, mas desde 2017, quando a gente criou nossa loteadora, a gente passou a atuar mais no B2C, né, que é para o cliente. E eu acho que isso tem também, obviamente, tem exigido mais da BLD, eu que sou o responsável maior da empresa e toda a nossa diretoria também são pessoas extremamente capacitadas, né, e especialistas em cada área, financeira, relacionamento com o cliente, engenharia, né, então é muito importante você ter um time aí também preparado. Eu queria começar logo perguntando, em sua opinião, o que é urbanismo? Bom, numa frase eu vou dizer que o urbanismo é saber criar espaço público de qualidade. Totalmente diferente do que todo mundo poderia pensar, né? O urbanismo, acima de tudo, é você, obviamente, adotar áreas de infraestrutura para receber futuros empreendimentos imobiliários. Mas eu diria que ser urbanidade, urbanismo, é você poder criar espaço público de qualidade, onde as pessoas estejam nas ruas, as pessoas possam usufruir mais da natureza, as pessoas tenham contato com outras pessoas, né, porque ninguém pode viver isolado, ilhado, e acima de tudo, para ampliar a sensação de segurança. Então, quando você me pergunta o que é que faz mais ampliar a sensação de segurança, não é câmera, não é software, é quando tem gente nas ruas. Se eu puder provocar aqui o nosso público, você se sente seguro quando tem gente na rua. Quando não tem ninguém na rua, você não quer andar naquela rua. Então, basicamente, o urbanismo para mim é ter a capacidade de reconhecer, né, as potencialidades desse local que você pretende dotar de infraestrutura, né, obviamente, os projetos que englobam o urbanismo, terraplanagem, drenagem, pavimentação, água, esgoto, elétrica e sistemas, né, hoje é muito importante, mas sobretudo é você identificar os potenciais naturais desse terreno, principalmente, porque é difícil você replicar a natureza, né? Então, tenta valorizar esses espaços e criar espaços públicos de qualidade, praças, né, boulevards, que são nesses locais que as pessoas vão poder se encontrar, né? O meu filho vai encontrar o seu filho, porque vão andar de bicicleta, vão soltar uma pipa, porque afinal de contas a gente trabalha e estuda para ter alguma qualidade de vida. Atender às demandas de mercado e, ao mesmo tempo, adotar conceitos de urbanismo que qualifiquem as cidades ainda é um dos principais desafios dos desenvolvedores imobiliários? Hoje, inclusive, tem uma palavra bonita para o desenvolvedor imobiliário, chama Master Developer. A principal função do Master Developer, além dele contratar um Master Plan, né, que é um plano geral da área, normalmente com manchas de ocupação, onde vai ser área residencial, unifamiliar, residencial multifamiliar, onde é que vai ter área comercial, onde é que vai ter o espaço público de qualidade, né? Atrair, o Master Developer faz isso, né? Faz as negociações, ou de permuta ou de venda dos terrenos, né? Para atrair as empresas construtoras ou as pessoas físicas que vão construir a casa dos sonhos lá, mas sobretudo trazer vida para esses locais, né? Operação para esses locais.
Então, normalmente, a BLD ela aplica o conceito de autogestão. Então, a gente não depende da ineficiência ou da falta de eficiência do poder público de manter aqueles espaços. Então, a gente cria associações de moradores, que vulgarmente são conhecidos como condomínios, né? Então, as associações, minimamente, elas vão cuidar daquilo que o poder público não consegue fazer. A segurança é o número 1, a parte de coleta de resíduos é importante, a manutenção das áreas comuns, né? Ativar a economia local, né? Também é importante. Hoje a gente usa muita tecnologia para fazer isso, né? Enfim, eu acho que os desafios são esses, quando você quer criar aí um projeto vencedor, né? E o que a gente faz, na verdade, a gente procura também não criar guetos, né? Não é um lugar que é só para rico ou um lugar que é só para pobre. Então é importante que os projetos eles ativem a cidade, que eles mexam com a dinâmica da cidade. A gente tem um exemplo bacana para deixar aqui para o público, que foi a verdadeira transformação urbana que a gente fez no centro do Eusébio, com os projetos Azur e Verde. A gente trouxe a ocupação de alto padrão para o centro do Eusébio, casas de alto padrão, mas também trouxemos o comércio, né? Quem tiver a oportunidade de ir para lá, a gente fez os strip malls, né? Que são aquelas lojas de rua, trouxemos banco, fast food, restaurante, loja de colchão, pet shop, e a gente tem ainda lotes de uso misto. Então, o que a gente deve pensar enquanto desenvolvedor urbano é de desenvolver locais que, obviamente, eles estão bem dotados de infraestrutura, né? Eu acho que a questão do saneamento é uma questão que é um desafio para as cidades até hoje, mas hoje o loteador, ele é obrigado a fazer isso. Então é um presente que ele dá para a cidade. Quando você vê um loteador atuando em algum canto, pode ter certeza que ele está dotando minimamente aquele local ali de água, esgoto, elétrica, mas eu acho que o papel do desenvolvedor urbano ele vai muito além do que simplesmente fazer obra de infraestrutura. Ele tem que pensar em criar lugares vivos, ativos, vibrantes, resilientes do ponto de vista sustentáveis. Então, acho que são muitos outros desafios e para que as pessoas possam morar, trabalhar, se divertir, estudar, de preferência numa distância caminhável, né, para que você não dependa de transporte público. Infelizmente, nós não estamos na Holanda nem na Dinamarca, né? Então a gente tem que também trabalhar o projeto para que as pessoas possam caminhando resolver boa parte das primeiras necessidades, ou de bicicleta, ou com outros modais de transporte, que não seja somente o carro. Este ano você esteve na Áustria, na Holanda, na Argentina também recentemente, e já concedeu algumas entrevistas e disse que gosta muito de São Paulo. Eu queria perguntar, com o conhecimento que o senhor tem, observa que o nosso perfil de moradia, ele é diferente? Quais são os hábitos de comportamento do cearense que os diferenciam dos demais? Eu realmente viajo muito, inclusive na ADIT, que é uma entidade que eu ajudei a fundar, que é a Associação para Desenvolvimento Imobiliário e Turístico do Brasil, são mais de 350 associados. Eu estou na comissão de visitas técnicas, né? Então, a gente faz visitas técnicas no mundo todo, eu já faço isso há mais de 15 anos. Você citou algumas viagens desse ano, mas esse ano ainda eu fui para visitar projetos de transformação urbana em Boston, fui em Nova York, fui na Flórida. Esse ano ainda eu fiz uma missão com o Felipe da MET só para Miami. Então, eu gosto de falar que quando você visita, você faz visitas técnicas, não simplesmente você vai viajar e diz que conheceu. Você está visitando com outros profissionais que são urbanistas, construtores, desenvolvedores urbanos. Você está trocando experiências com eles ali. Você está vendo os erros e os acertos, está sendo recebido pelos empreendedores de lá, eles dizendo quais foram os erros, acertos, o que é que teriam feito diferente. Então, a sua mente expande e ela não consegue mais voltar para o tamanho original. E eu acho que, como você bem pontuou, o grande desafio é você tentar tropicalizar isso quando você chega aqui. Eu sempre brinco, digo que quando tem uma criança assistindo filme de luta, ela termina de assistir o filme e sai chutando as paredes, né? Quando eu venho dessas missões técnicas, eu fico querendo aplicar nos nossos projetos tudo que eu vi de melhor nesses locais. E o foco maior é em propiciar uma melhor qualidade de vida para as pessoas. E o item que eu acho que é de maior dificuldade é porque quando você está em países de primeiro mundo, com índices de
criminalidade baixa, fica mais fácil você pensar em qualidade urbana, fica mais fácil você pensar em arquitetura, fica mais fácil você pensar em criar espaços públicos vivos. Quando você está no Brasil, onde a questão da segurança, eu diria que já é a número 1 do ponto de decisão das pessoas, né? A gente tem praias belíssimas aqui, muita gente tem casa de praia, deixa de frequentar porque não se sente seguro, né? Então, aí por isso você vê que os condomínios, né? Os condomínios clubes, os resorts de praia ganharam mais apelo, porque você quer estar ali, mas quer estar seguro, né? E normalmente essa solução ela é privada. Então, eu acho que, voltando para a questão da tropicalização, eu acho que essa questão da segurança, a gente tem trabalhado não só com muros, mas quando tem muros a gente tem pensado em deixar fachadas ativas, ou seja, fora do muro eu tenho lojas, ou fora do muro eu tenho equipamentos educacionais ou de saúde, né, para você disfarçar um pouco o fechamento. E quando não tem muros, a gente trabalha com as associações e o cercamento digital, que são câmeras, né, que têm capacidade de reconhecer através do OCR, que é o reconhecimento óptico de caracteres, as placas dos carros, até algumas pessoas, as pessoas que se disponibilizam a fazer o cadastramento facial. Isso, de uma certa forma, inibe, né, vandalismo, inibe furtos, inibe a presença de pessoas indesejadas naqueles locais, né? E eu acho que esse é o grande desafio, quando você viaja e você vê coisas maravilhosas. E aí eu já trago aqui, não sei se você vai perguntar, mas eu queria deixar aqui para esse público, e eu acho que o corretor é o nosso primeiro cliente, né? Eu acho que a gente sempre gosta de fazer as convenções. Eu acabei de fazer uma convenção agora para um loteamento, um condomínio de lotes que a gente está criando lá no Aquiraz, chama Gris. E quando a gente vê que o corretor entendeu a mensagem e que o corretor comprou, é garantia de sucesso. Então, se eu puder também deixar uma dica para os outros construtores, para os outros desenvolvedores, investir tempo em treinar os corretores, em mostrar para eles que, via de regra, a solução para você transformar as cidades, ele não vai vir do poder público, ele vai vir dos construtores, incorporadores e loteadores, né? São essas pessoas que, obviamente, estão estudando, né, as melhores formas não só de trazer uma moradia de qualidade, mas acho que a questão do trabalho também, né, a questão das conveniências. Afinal de contas, quase 80% da população mundial vive em cidades. Por que a gente vive em cidade? Porque a gente quer se beneficiar do que a cidade oferece, né? Quer trabalhar, estudar, se divertir. Então, você quer ir para um dentista, tem na cidade. Você quer estudar uma faculdade, uma escola para o seu filho, tem lá na cidade. Você quer religião, tem que ter na cidade. Então a cidade ela tem que abraçar todas essas disciplinas, né? Todas essas formas das pessoas interagirem, né? E eu aposto, eu sou um apaixonado por cidade, né? Eu só consumo isso, podcast, notícias, então assim, e cada vez mais isso vai aumentando, né, nosso desejo também de poder, de alguma forma, colocar. E como eu ia colocar, o nosso sonho grande é fazer algum projeto de transformação e revitalização urbana em Fortaleza. Porque a gente advoga pelo adensamento urbano. Adensamento urbano não é só fazer super prédios altos, é você dar uso misto para as edificações, é você identificar áreas que já foram áreas nobres da cidade. Jacarecanga já foi uma área nobre, né, e a cidade é um organismo vivo, acaba mudando. Então, ao olhar para aquela área, para a área central da cidade, por que o centro ele funciona de dia e de noite fica perigoso? Porque não tem moradia, então você tem que trabalhar. O centro é comércio, mas se você levar a moradia para o centro, você ativa o centro, ele já está lá, já tem praça, já tem rua. Por que a gente não absorve isso, né? Então, tem algumas oportunidades para operações urbanas consorciadas em Fortaleza, que a gente tem acompanhado durante a gestão dos últimos anos da Prefeitura de Fortaleza, tem oportunidade para isso. Tem grandes vazios urbanos na cidade e eu acho que Fortaleza tem tudo para crescer. Fortaleza já é a maior capital do Nordeste, né? Já é uma das 5 capitais do país. Tem gente que diz que é a 4, 5, vou dizer que está entre as 5. E eu acho que a nossa proximidade, Europa, Estados Unidos, a questão do Porto do Pecém, que é um evento econômico que realmente traz renda, né? Traz emprego. Eu acho que é importante a gente dar atenção para isso, o hidrogênio verde. O que é que isso tem a ver com o mercado imobiliário?
Se a gente vai ter mais renda, se a gente vai ter mais recursos, tanto para o poder público quanto para o poder privado, a gente vai conseguir transformar melhor nossas cidades, né? E é isso. Em entrevista concedida, você já apontou que os loteamentos são dos principais desafios do mercado imobiliário. Por quê? Como é que está esse mercado de loteamento aqui no Ceará? Bom, eu vou dizer que o loteamento é desafiador porque normalmente quem está loteando em greenfield, que é em área de solo natural, ele tem que ter uma veia sustentável muito forte, né? Você hoje atuar junto ao meio ambiente, você tem que ter uma veia muito forte com relação a isso. Nós ainda temos poucos, a BLD ela evita, já recebemos vários convites para empreender em vários locais, mas a gente só empreende onde a gente acredita que aquele projeto ele vai melhorar a qualidade de vida das pessoas e vai alterar positivamente a dinâmica da cidade. Não adianta, a gente só faz quando tem alma, quando tem DNA. E quando a gente coloca aí que o mercado de loteamento é bem desafiador, quando você está nessas áreas, você tem que conjugar o desenvolvimento sustentável, que é o ambiental, o econômico e o social, né? O que está aí hoje todo mundo fala de ESG. Essa semana, pela Câmara Brasil-Portugal, nós vamos até promover um evento que vai acontecer na Expolog, falando sobre isso. Eu estou trazendo duas referências nacionais, né? Uma que faz só certificação de projetos, né? O Green Building, e outra pessoa que faz a parte social, que a gente esquece disso, né? Mas no fundo, o que é que as pessoas querem, né? As pessoas, independente da renda, as pessoas elas querem oportunidade, né? As pessoas querem qualidade de vida, as pessoas querem contato com a natureza, né? As pessoas querem tempo livre, tempo de qualidade. Então, a gente só consegue isso. Como é que eu consigo tempo de qualidade? Se eu estiver morando próximo do meu trabalho, porque se eu estiver morando longe, eu vou perder muito tempo do meu dia no deslocamento. E o que é que o deslocamento é também? O deslocamento ele desencadeia outros problemas, emissão de CO2. Né? Então você perde tempo, emite mais CO2, chega em casa cansado, como é que você vai dar atenção para a sua casa, para os seus filhos? Como é que você vai ter interações sociais com a sua família, com seus amigos? Como é que eu só consigo me divertir se eu pegar meu carro e for para um shopping center? Porque lá eu me sinto mais seguro. Isso é inconcebível. Então os desafios do loteamento é que você, saindo de casa, você se sinta seguro, é que você vá para uma praça, que você brinque com seu filho, né? Sem precisar fazer grandes deslocamentos, que você possa trabalhar perto. Né? Então, eu acho que sobre isso, sobre cidade, são muitas janelas aí de oportunidade, mas é fácil de você perceber quando você visita exemplos onde isso acontece. Então, eu vou deixar 2 exemplos aqui para quem quiser pesquisar. Eu falaria da Cidade de Pedra Branca, né? Que é um projeto que está lá em Santa Catarina, na cidade de Palhoça. Tentem ver como é que é o dia a dia lá, tentem ver como é que é a atuação da associação, né? Então, assim, é transformador o que a gente viu lá, tem rua só de pedestre, tem praças e espaços públicos. Poderia falar aqui de mais 2, vou falar da Riviera São Lourenço, de São Lourenço, que fica em São Paulo, em Bertioga, e também do Parque Una, que é um projeto lá na cidade de Pelotas, que é uma cidade pequena, e conseguiu transformar a cidade. Então, acho que são exemplos que a gente pode tentar seguir, né? Tá lá já o exemplo, não é que é copia e cola, né? Obviamente, a gente tem que levar em consideração aqui a questão da cultura, né, a questão de clima também, né, porque muitas vezes espaço público aqui no Ceará, se você não tiver o paisagismo com árvore de copa para dar o sombreamento, dar conforto térmico para a pessoa estar lá, a pessoa não consegue ficar, por mais que esteja grama ou só forração, o paisagismo que é só aquele ornamental, não adianta, você vai investir dinheiro, é de caro manter, porque não tem água, não chove muito, então você tem que usar espécies nativas, né? A BLD foi pioneira no Nordeste na aplicação do conceito de floresta urbana, né? Quem quiser colocar no Google aí, fica à vontade. Então, assim, tudo isso, existem técnicas, né, para você melhorar esses locais, né? Não só do ponto de vista de obra civil, de infraestrutura, mas do ponto de vista de paisagismo e do ponto de vista de ativar esses locais, né? Estamos caminhando para o final do ano. Já é possível fazer um balanço, Irineu, de 2023, tanto com relação ao setor da construção civil e também o mercado imobiliário? Bom, acho que o ano de 2023, na cidade de Fortaleza e no Brasil, eu vou poder dar a minha visão, porque eu atuo nacionalmente em 2 entidades. Eu acho que
realmente a pandemia, ela mexeu com as pessoas. A gente experimentou mais os imóveis, a gente ficou mais tempo nos apartamentos e nas casas, e a gente entendeu que a gente precisa priorizar, né, esses locais, né, onde a gente passa muito tempo da nossa vida, para aquilo que a gente gosta. Se eu gosto de cozinhar, eu quero ter uma cozinha maior. Se eu gosto de receber, eu quero ter uma sala maior. Se eu gosto de estudar, eu quero ter um gabinete. Se eu gosto de música, eu quero ter... Então, a gente também precisa estar em contato com a natureza. A gente não pode ficar longe disso, né? Estar em contato com a natureza talvez seja estar mais perto de Deus também, para quem acredita em Deus. E é isso. Eu diria que o ano de 2023 foi um ano próspero para a construção civil. Nós tivemos boas notícias. A reativação aí do programa Minha Casa Minha Vida deu uma esperança. Acho que a gente ainda tem um problema de funding. Funding é dinheiro, né, de recurso, né? Os recursos eles não estão disponíveis. Acho que a gente tem um déficit habitacional muito grande ainda, que precisa ser suprido, e eu acho que a maneira que se faz a habitação popular no Brasil deve ser revista. No Ceará a gente tem alguma coisa acontecendo já na Praia do Futuro, e eu já fico feliz, porque era uma área que estava estagnada, né, com um enorme potencial, e estão indo alguns empreendimentos para lá. Eu acho que o Eusébio explodiu, né? O Eusébio é a cidade que mais cresce, tem um maior PIB per capita. São exemplos de que a gente pode minimamente, se programando, se planejando, ativar as cidades, ativar a economia, propiciar para as pessoas condições de moradia, de trabalho, de lazer, que são promissoras, né? Então eu diria que foi um ano bom, acho que poderia ter sido melhor, né? Mas aqui o mercado de Fortaleza, a gente, graças a Deus, a gente tem um mercado muito maduro, muito pulverizado, não é concentrado em uma ou duas construtoras, tem muitos construtores bons, muitos incorporadores bons, as entidades de classe, o Cresce é muito atuante, o Sinduscom é muito atuante, o CREA. Então, assim, eu acho que a gente, verdadeiramente, eu rodo muito lugar no Brasil, nós somos privilegiados porque nós temos boas lideranças nesses setores. A gente tem tido governos também que, se você for ver a quantidade de ciclofaixa que tem em Fortaleza, você não vê em todas as cidades. A questão, infelizmente, do metrô ainda não é uma realidade, mas eu acredito que quando sair o metrô, a questão do transporte público de qualidade vai melhorar muito também a qualidade de vida da cidade, né? Os deslocamentos, né? Eu acho que a gente tem que continuar e, sobretudo, eu acho que o hidrogênio verde e o PE100 vão nos ajudar aí a ter os próximos anos ainda muito, muito prósperos. Acho que a gente tem, com relação a preço e renda, né, a gente não pode esquecer dos fundamentos econômicos. Muita gente queria, se você fizer uma pesquisa, gostaria de comprar um imóvel nos próximos 5 anos, as pessoas vão dizer que sim, mas a gente tem um problema de renda. Então não podemos esquecer que cidade é economia, não adianta, a gente tem que investir em ativar o comércio, o serviço, isso é que vai dar prosperidade para as pessoas, né? E eu acho que se a gente continuar nessa pegada, eu acho que Fortaleza vai continuar entre as 5 cidades do Brasil pelos próximos 10, 15 anos. E eu acho que, pelo que a gente tem visto também na macroeconomia, eu acho que a questão do clima, a questão do acolhimento das pessoas, eu acho que muitos europeus vão definitivamente redescobrir aqui o Brasil como um porto seguro para fazer seus investimentos, para trazer seus negócios, não só aquele europeu turista que vem para passar férias. Acho que vai existir isso, as pessoas virem para cá para trabalhar com outras profissões, casar com o cearense casando com o europeu, e as pessoas escolhendo o Ceará pela questão do clima, da localização geográfica, como um local adequado para viver, né, para constituir sua família, para curtir essa jornada da vida. Eu queria agradecer a sua presença aqui no Conexões Imobiliárias. Eu que agradeço, fico sempre à disposição. E para quem quiser nos seguir aí na rede social, eu uso o LinkedIn Irineu Guimarães. Muito obrigada. Então o programa de hoje fica por aqui. Se você quiser conferir outros programas desta série Construtores, é só ir na nossa playlist do Conexões Imobiliárias. Você vai conferir o bate-papo que a gente bateu com o Otacílio Valente, com o Daniel Simões e outros construtores que também já passaram por aqui. Estou te esperando lá. Tchau!